Agora sim? Bom dia. Só confirmar que a tradução está a funcionar, Salil? Está a funcionar, muito bem. É com o maior gosto que a Amnistia Internacional, a secção portuguesa da Amnistia Internacional, se associa com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa nesta conferência e noutras iniciativas de que eu espero poder falar um pouco mais à frente, tal como um curso de Direitos Humanos que tencionamos fazer em conjunto este verão e que é inédito, creio. A Amnistia, como já foi aqui referida, foi fundada por Peter Benenson, que era um jurista, e daí esta ligação com a Faculdade de Direito, à semelhança da ligação que existe entre várias secções da Amnistia Internacional com outras faculdades de Direito europeias, é especialmente relevante para nós e nesse aspecto é também encorajador ver tantos juristas interessados neste tema. Agradeço obviamente aos nossos anfitriões, em especial aos professores e pelas suas palavras tão gentis e toda a sua receptividade em acolher-nos hoje e em relação às outras iniciativas e claro que agradeço também a este nosso painel de luxo, peço desculpa pelo autoelogio, mas creio que o é, sobretudo nesta altura. Como já foi referido, falta Mário Soares, que chegará um pouco mais tarde, o que estava combinado. Os trabalhos desta manhã serão conduzidos em português, à exceção da intervenção do Secretário-Geral da Amnistia, que falará em inglês. Como já devem saber, há auriculares disponíveis lá fora e creio que neste momento já temos a tradução a funcionar. Eu vou tentar falar mais lentamente, porque me lembrei agora que há tradutores e que não é muito simpático para eles falar depressa. Estamos relativamente bem em relação aos tempos previstos, eu ainda assim vou fazer o papel, ou vou dizer aquilo que os moderadores dizem sempre, que é pedir atenção ao tempo a todos os nossos intervenientes, sobretudo porque o Secretário-Geral da Amnistia vai ter que sair, disseram exatamente à 12h45 e, portanto, temos que garantir que até lá todos conseguem falar. Acabámos de ouvir intervenções que facilitam imensamente o meu trabalho como moderadora, porque já enquadraram de uma forma muito clara o tema desta manhã, que como já sabem, é os desafios de direitos humanos que a Europa enfrenta, nomeadamente num contexto de crise económica e de eleições. Os desafios, já falámos de alguns, são múltiplos, os riscos também. O que fazer? Como garantir que o património europeu de direitos humanos inerente à própria construção europeia resiste perante um contexto cada vez mais difícil, pelo menos nos países como é o caso de Portugal, onde existe uma crise económica que os questiona. E eu vou, acho eu, passar já a palavra à Catarina Albuquerque, penso que já tiveram a oportunidade de ver no programa quem são os nossos convidados. A Catarina é uma das juristas portuguesas que melhor conhece as Nações Unidas, é relatora da ONU para o direito à água e ao saneamento. E eu perguntava, Catarina, o direito à água insere-se num conjunto de direitos que aqui já foram falados, os direitos económicos, sociais e culturais, no jargão conhecidos como os DESC. Estes direitos são muitas vezes considerados secundários, ou pelo menos não tão importantes como os direitos civis e políticos, que são aqueles mais, digamos, tradicionais no Ocidente. É também esse conjunto de direitos que neste momento parece estar mais em risco no contexto da atual crise económica na Europa. Qual é a sua real importância e como é que os Estados estão realmente vinculados a estes direitos e como é que neste contexto, que é objetivamente difícil, se consegue garantir o direito a estes direitos? Joana, muito obrigada pelo convite para estar aqui presente, obrigada ao convite pela Amnistia Internacional e eu sou aluna desta casa, portanto fico especialmente contente de voltar ao fim de tantos anos a uma parte nova da faculdade que não existia no meu tempo,
que eu já sou do século passado. Muito bem. Relativamente à tua provocação, Joana, aquilo que se me ocorreu dizer, quando estava a pensar naquilo que havia de dizer antes de vir para cá, foi aquela frase que erradamente diz que no amor e na guerra vale tudo. E nós sabemos que isto está errado, tanto do ponto de vista ético e moral, como do ponto de vista jurídico. Ora, durante as crises também não vale tudo. Há uma percepção de que, como se está em crise, então podem-se fazer determinadas coisas que, e eu, se me permitirem, vou um bocadinho falar sobre isso, que podem ser violações de direitos humanos, e há essa ideia de que, bem, a gente fecha os olhos porque está em crise. Não é assim, não pode ser assim. E aquilo que eu vos vou falar é precisamente sobre o facto de os direitos humanos, todos os direitos humanos, e também, ou em particular, os direitos económicos, sociais e culturais, imporem limites à ação dos Estados e imporem obrigações jurídicas muito claras aos Estados. Eu, antes de entrar nestas obrigações, quero dar um passo atrás, um pequenino passo atrás, só para enquadrar e para relembrar que, desde o início da crise económico-financeira e das medidas que têm sido adotadas para combater, tem havido um agravamento generalizado de um conjunto de indicadores sociais, do número de pessoas que passam fome, do número de pessoas que estão desempregadas, do número das pessoas sem abrigo e das pessoas que, pura e simplesmente, não têm meios para pagar as contas de serviços aos quais correspondem direitos humanos, como a água, como medicamentos, educação, alimentos, etc. E, apesar desta conferência ser sobre a Europa, e eu me portar bem e falar sobre a Europa, não queria deixar de assinalar que os efeitos desta crise do Ocidente, ou de países com maiores níveis de desenvolvimento, tem tido efeitos devastadores também em países em desenvolvimento. E, no ano passado, havia 5,8 mil milhões de pessoas, isto é, 80% da população mundial, que foram afetados pela crise. E eu também tenho outra nota de rodapé para fazer, antes de falar das violações propriamente ditas, para chamar a atenção para o facto de haverem determinados grupos que são mais vítimas que os outros. Estamos a falar das pessoas, as populações mais marginalizadas, mais vulneráveis, mais pobres, e também não queria deixar de falar aqui sobre as mulheres e dizer que, na minha opinião, as mulheres sofrem pelo menos, ou deparam-se pelo menos com 3 riscos adicionais quando estamos a falar das repercussões das medidas de austeridade. Em primeiro lugar, o emprego público é ocupado maioritariamente por mulheres. Ora, se nós estamos a diminuir os vencimentos no emprego público, as principais vítimas estão a ser as mulheres. O segundo risco tem que ver com o facto de serem as mulheres quem mais sofre com os cortes na área de serviço e benefícios sociais, as creches, os cuidados de saúde materno-infantil e mesmo os serviços de apoio a vítimas de violência. E o terceiro risco tem que ver com o facto das mulheres estarem na linha da frente para segurar as pontas, isto é, à medida que são retirados determinados serviços estatais, e as mulheres vão assumindo cada vez mais responsabilidades de trabalho não pago, quando em paralelo, como têm o risco do despedimento, também se calhar têm que dedicar mais horas do seu dia ao trabalho. Portanto, não sei, eu acho que as mulheres, não quero estar aqui a individualizar nenhum grupo em concreto, mas eu acho que são tristes heroínas desta crise. Então, a minha pergunta é como é que isto pode ter acontecido? Quando nós sabemos que, nos casos de violações de direitos civis e políticos, assistimos a expressões de horror e de revolta que levam, e muito bem, a apelos concertados para a adoção de medidas corretivas. Porquê é que tem havido, tendencialmente, uma aceitação da premissa segundo a qual a situação que vivemos é tão grave que passa a ser legítimo fechar os olhos a estes direitos que são vistos por alguns como menos direitos que os outros?
Existe, apesar da retórica, ainda a convicção de que as violações de direitos civis e políticos são mais sérias e intoleráveis do que as negações diretas e maciças de direitos económicos, sociais e culturais. Não estou a afirmar. Claro que eu acho que não, mas estou a perguntar. Eu acho que há uma certa verdade nesta ideia de que há uma mentalidade prevalecente. Há ainda uma concepção, por parte de alguns, de que os 10 que são para cumprir só em tempo de vacas gordas, que os 10 que não são bem direitos, que os 10 que estão necessariamente associados a uma determinada ideologia política e que são benesses, que se podem dar e tirar a bel prazer dos detentores de poder político. Este cocktail de falsas concepções sobre estes direitos, deliberadas ou não, tem permitido alguma impunidade na adoção de medidas que, vamos chamar os bois pelos nomes, constituem pura e simplesmente violações de direitos humanos. Os direitos económicos, sociais e culturais, os DESC, foram não só consagrados na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, como desenvolvidos num tratado jurídico como é que se diz, de natureza vinculativa, o Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que foi ratificado por 162 países, entre os quais todos os Estados-membros da União Europeia. E o PIDESC, que é o dito pacto, afirma que os Estados têm a obrigação de realizar os direitos de forma progressiva, no limite máximo dos seus recursos. E diz também que a realização progressiva não pode ser interpretada como uma desculpa para a inação, sendo obrigatórios passos deliberados e direcionados para a realização dos direitos. No que diz respeito aos recursos, estamos a falar daqueles que existem dentro do país, mas também aqueles que existem fora do país, isto é, aqueles de que um país pode beneficiar através da cooperação para o desenvolvimento, por exemplo. Esta obrigação prevalece, mesmo quando o Estado atravessa períodos de crise. Continua, nesses momentos, a recair sobre o Estado a obrigação de garantir, pelo menos, a realização de níveis mínimos essenciais de cada direito. E os retrocessos são, à partida, considerados violações dos direitos. O ónus da prova de que não se trata de violações está do lado do Estado, do lado do Governo. É que tem que provar que não é violação, porque, à partida, juridicamente e de acordo com o pacto ratificado por Portugal e por todos os Estados-membros da União Europeia, tratam-se de violações. E o pacto, apesar de não impedir em absoluto a adoção de medidas de austeridade, porque percebe que há alturas em que os países têm mais dinheiro do que outras, exige que as mesmas sejam justificadas, isto é, quando a redução dos recursos for alheia à sua vontade e controle, e o Comitê admite que possam ser reduzidos benefícios às pessoas que estavam em melhor posição para manter níveis de acesso aos direitos às populações mais vulneráveis. Número 1, tem que ser medidas necessárias, razoáveis, temporárias, proporcionais. Outras medidas menos restritivas devem ter sido esgotadas. Estas medidas devem ser não discriminatórias, o conteúdo essencial mínimo de cada direito deve ser garantido e os grupos e indivíduos afetados devem ter tido o direito de participação genuína. Se estes critérios não forem cumpridos, obviamente estamos perante violações. Vou-vos dar agora, muito rapidamente, 5 exemplos de medidas que têm sido tipicamente adotadas nos Estados que têm sido mais afetados pela crise e, por favor, quando for preciso. 5 medidas que têm sido tipicamente adotadas e eu gostava de as pôr dentro de um contexto jurídico, do contexto do Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais e de outras convenções. Cortes na área da proteção social, vou dar um exemplo de Portugal. Cá em Portugal, em 2008, o abono de família contava com 1,8 milhões de crianças e jovens beneficiários. 1,8. Este número baixou para aproximadamente 4 em 2011 e voltou a diminuir para 1,3 em 2012. Quer dizer que entre 2009 e 2011, mais de meio milhão de crianças e jovens perderam o direito ao abono da família cá em Portugal. E vamos olhar para estas medidas à luz do artigo 11º do Pacto, o direito a um nível de vida adequado ou o direito à segurança social. Esta medida, como nós sabemos, aumentou a pobreza infantil em Portugal, aumentou a vulnerabilidade económica de agregados familiares, nomeadamente aqueles que têm crianças a cargo. E hoje, na rádio, ouvi que o número de crianças abandonadas duplicou em Portugal entre 2012 e 2013. Será coincidência ou não?
Número 2, cortes em serviços públicos essenciais. Por exemplo, em Espanha, houve 10 mil milhões de euros cortados no orçamento da saúde e da educação. A Letónia cortou em 2009 em 50% o orçamento da educação. 50%. Obviamente que estes cortes podem colocar em perigo o gozo dos direitos da criança, artigos 28 e 29 da Convenção sobre os direitos da criança. Na área das despesas da saúde, se olharmos para a Grécia, vemos que as infecções com o HIV, junto de utilizadores de drogas, as infecções aumentaram 20 vezes em menos de 2 anos, devido à falta de troca de seringas e à falta de programas de metadona. Obviamente que temos aqui um alerta no que diz respeito à realização do direito à saúde. Cortes salariais. Já falei sobre eles e no impacto dos cortes salariais, por exemplo, em Portugal, nas mulheres. O desemprego tem aumentado e, no nosso caso, houve uma diminuição do montante máximo do subsídio, uma diminuição da duração do prazo de atribuição do mesmo, um corte de 10% ao subsídio após 6 meses de atribuição. Obviamente, temos aqui outra vez em causa a violação ou potencialmente em causa, a violação do direito a um nível de vida adequado. Por outro lado, estes cortes nas remunerações e o aumento das horas de trabalho sem contrapartidas podem também constituir uma violação do conceito de trabalho decente, tal como afirmado pela OIT e pelo Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. O emprego decente assegura um rendimento que permite aos trabalhadores sustentarem-se a si próprios e às suas famílias e inclui o respeito pela integridade física e mental do trabalhador. Artigo 7º do Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Despedimentos, eu só vou aqui citar assim umas palavrinhas. Direito ao trabalho, artigo 6º do Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Taxa de desemprego em Espanha 23%, a nossa cá 15%, sendo o desemprego jovem de 35%. E at last, but not least, a tributação regressiva. O que é que isto que eu quero dizer? Quero referir-me à tributação que vai onerar de maneira desproporcionada os mais pobres. Eu acho que o exemplo dos aumentos da taxa do IVA são, na minha opinião, um exemplo paradigmático de uma medida que vai ter um impacto maior nos mais pobres. O IVA aumentou para 23% na Irlanda, em Espanha para 21%, na Roménia para 24% e parece que cá vai aumentar outra vez para 23,5%. Para mim, digo que o IVA é distribuição maciça. É uma área de distribuição maciça porque vai onerar, obviamente, tratando supostamente de forma igual todos nós, não nos está a tratar de maneira igual porque nós não somos iguais. E vai representar aquela taxa, vai ter um peso desproporcionado nos orçamentos mais baixos. Para terminar, recomendações. Posso ainda? Claro. Posso? Eu não sei só se nesta altura os tradutores estão vivos. Estão? Catarina, nós temos tempo e creio que todos na sala vamos concordar que tu termines, mas falando mais devagar, talvez só em prol dos direitos humanos dos tradutores. Às condições decentes de trabalho, etc. Desculpem. Bem, então, é assim, é óbvio que eu não posso afirmar que existem violações de direitos humanos de todas as pessoas que foram afetadas pelas medidas de austeridade na Europa, mas potencialmente, a minha mensagem é que potencialmente estamos perante violações de direitos humanos e aquilo que temos que fazer é analisar os casos individualmente considerados e para aferirmos da violação ou não do Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais e também de legislação em vigor em Portugal, nomeadamente a nossa Constituição. Muito bem, então, algumas recomendações. Os direitos humanos, e eu gostava de frisar isto, não ditam uma política específica para a realização dos DESC, não impõem um determinado modelo económico ou um determinado modelo político. Dizem, o objetivo é este, e agora os Estados é que têm a obrigação de adotar as políticas que melhor se adequem à realização destes direitos. Portanto, eu não vou aqui ditar políticas a ninguém. Agora, aquilo que tem que acontecer é que as ditas políticas públicas devem ser compatíveis com a realização dos direitos económicos, sociais e culturais. Algumas ideias. Implementar políticas tributárias socialmente responsáveis. Os direitos humanos também obrigam a políticas de combate à evasão fiscal e a transações financeiras ilícitas. No caso espanhol, a economia paralela resultou numa perda de 88 mil milhões de euros de impostos em 2010, sendo as grandes empresas e as pessoas de maiores rendimentos os maiores beneficiários destas evasões fiscais. Se Espanha reduzisse o tamanho da sua economia paralela só em 10%, poderia, pura e simplesmente, prescindir dos cortes na despesa
despesa pública em 2012. Eu acho que isto nos daria pano para mangas. Número 1. Número 2. Melhorar a regulação financeira. Tenho que vos dizer que eu não sou perita nestas matérias. Entre 2008 e 2011, a UE gastou 4,5, eu nem sei como é que se diz em português, em inglês é trillions, não sei se em português é... Bilhões, não é? Porque a gente passa de 1.000 milhões para bilhões. 4,5 bilhões de euros para salvar as suas instituições financeiras. Devem, por isso, ser adotadas medidas jurídicas, políticas, para regular os mercados financeiros e reforçar a responsabilização, prestação de contas e transparência dos sistemas financeiros e evitar os riscos colocados por instrumentos financeiros altamente sofisticados. Estudos de impacto sobre os direitos humanos. A regra nos direitos humanos não é a de que primeiro se atira e depois é que olhamos para ver quem é que atingimos. É precisamente o oposto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que antes de ser aprovado um orçamento de Estado ou antes de ser anunciada uma nova medida, um corte, uma nova medida de austeridade, os governos têm a obrigação de realizar estudos sobre o impacto destas medidas nas suas populações, prestando uma atenção particular às camadas da população que estão mais marginalizadas, são mais vulneráveis, que vivem em situação de pobreza, etc, etc, etc. Eu ainda não vi nada disto aqui por estas bandas. Apontar os cortes para aqueles que mais têm. Antes de qualquer corte, evitar o impacto nos mais vulneráveis. Eu vou-vos dar um exemplo de como é que isto é possível. Na Islândia, os 10% mais pobres sofreram uma redução de rendimentos em 9%. Os 10% mais pobres, 9% de cortes. Enquanto na Irlanda, isto foi na Islândia, na Irlanda essa redução foi de 26%. Portanto, três vezes mais elevada. Em contrapartida, na Islândia, os mais ricos sofreram um corte de 38%, enquanto na Irlanda esse decréscimo foi só de 8%. Portanto, há algo de errado no reino da Dinamarca, da Islândia. Não, na Islândia está bem, da Irlanda. Políticas sensíveis ao género e à idade, aumentar a participação e transparência e assegurar que os indivíduos mais vulneráveis são capazes de desafiar decisões que põem em risco os direitos económicos, sociais e culturais e o acesso à justiça. O que é que eu faço? Acho que vou parar aqui durante um minutinho para permitir que o Dr. Mário Soares e a Dra. Maria de Jesus entrem na sala. Pedimos desculpa por esta interrupção, mas creio que todos compreenderão. Catarina, força. Mais uma vez também acabar. Para dar uma pausa ao nosso tradutor, para poder respirar, dar um golo de água. Está tudo bem? Muito bem. Catarina. Quer dizer que não obedeci. Muito bem. Pensando na Europa, acho que, por exemplo, a Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia deveria expandir as suas áreas de atividade e trabalhar sobre 10. Que se entrarem na página da agência, vê uma série de áreas temáticas e não há trabalho, apesar de eles terem feito um estudo sobre as medidas de austeridade, não trabalham sobre direitos económicos, sociais e culturais. Também acho que a União Europeia deveria apoiar a integração da eliminação progressiva das desigualdades, como objetivo na próxima Agenda Global de Desenvolvimento pós-2015. Os governos europeus, nomeadamente o nosso, devem promover a elaboração, por entidades independentes, de avaliações de impacto das medidas de austeridade nos direitos humanos. E desafio o governo português a promover a elaboração desse estudo sobre o impacto das medidas passadas, presentes e esperemos que não futuras, nos direitos económicos, sociais e culturais e também nos direitos civis e políticos. E já agora, já que estou na Faculdade de Direito de Lisboa, permite-me também desafiar a faculdade
para promover, por exemplo, criar, eu sei que os recursos disponíveis são limitados, mas vou dizer na mesma, criar uma clínica, como se chama, eu acho que fora de Portugal se chama clínica, para dar apoio a pessoas alegadamente vítimas de violações dos direitos económicos, sociais e culturais e ajudá-las a apresentarem queixas tanto em tribunais portugueses, mas também junto de mecanismos europeus e onusianos de proteção dos direitos humanos. Eu gostava, já o disse uma vez na Assembleia da República, que a primeira queixa ao abrigo do protocolo facultativo ao Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais fosse contra o nosso país. E acho que, infelizmente, há pano para mangas. Promover mais investigação sobre essas matérias. Por exemplo, se o Governo não promover a elaboração de um estudo sobre o impacto da crise nos direitos económicos, sociais e culturais, não poderia a FDL fazer isso, eventualmente aliando-se aqui à secção portuguesa da Amnistia, investigar o impacto da austeridade nos direitos das gerações futuras, que eu acho que é uma coisa que está muito pouco explorada. Isto é, como é que as medidas que estão a ser adotadas hoje estão, ou não, a hipotecar o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos? Que país, que Europa é que nós estamos a deixar às gerações futuras? E agora, para terminar, como é que nós podemos conseguir que estas recomendações sejam levadas a sério? Solução, não baixar os braços, não desistindo, não perder do ânimo. Esta conferência é muito importante para colocar, eu acho, os pontos nos is e a presença de Sally Lechetti no nosso país é fundamental. Eu acredito que água mole em pedra dura tanto dá até que fura. E com a vossa ajuda e a nossa teimosia há de furar. Muito obrigada.